bem com você? Seja bem-vinda a esse vídeo, a essa aula, a esse canal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E, em especial, para fazer esse lançamento. Gente, eu estou, assim, apaixonada por essa coleção que eu estou lançando hoje. Que foi algo, assim, que surgiu pensando na minha estação preferida do ano, que eu acho assim que tem as cores mais maravilhosas que existe, que é o outono. Então, Sonhos de Outono é o nome da coleção. Por que que tem as cores, gente? Porque eu sou apaixonada por tons de terra. Então, o outono lembra muito, né? Essas cores queimadas, o vermelho terra, marrom, verde musgo. Então, essas cores mais escuras, mais neutras, né, me chamam muita atenção. E eu amo demais. E pensando nisso, eu resolvi fazer essa coleção. Que assim, montei com todo carinho. E hoje eu quero compartilhar com você essa coleção, proporcionando essa aula para você. O molde, o projeto no todo, você vai encontrar no site www.atelieramar-e-mimar.com. E aqui na descrição do vídeo, além do link do site, você vai encontrar os links dos grupos que tem lá no Facebook, que é o Criando com Feltro e Bonecaria para Amar e Mimar. São grupos que, se você deseja aí uma atenção especial a respeito do trabalho com feltro, entra no grupo Criando com Feltro. Se você deseja uma atenção especial no mundo da bonecaria, entra na Bonecaria para Amar e Mimar. São dois grupos diferentes, com trabalhos diferentes, especialmente montado para você. Então, eu aguardo você lá, se você quiser participar desses grupos. E eu quero falar um pouquinho mais sobre os sonhos do outono. Sonhos do outono é um sonho mesmo, tá? É um sonho, assim, que nasceu no meu coração. São alguns personagens que, assim, eu imaginei eles, desenhei e fui montando, né, encaixando uma peça aqui, outra ali, e deu super certo. Ficou uma fofura, gente. E hoje eu quero trazer para você personagem. Esse daqui, olha, é o ursinho Theo. O ursinho Theo, olha que mimo ele é. Ele tem o cachecol. Ele tem esse detalhe aqui, olha, bordado. Ele é uma fofura, gente, uma fofura. Ele é muito gostoso de pegar. Então, aí, pra criança brincar, dormir, passear com ele, ele é muito gostoso mesmo. É um personagem muito mimoso. Então, Sonhos de Outono, eu vou começar com este personagem, tá? Que é o Ursinho Theo. Logo mais, eu estarei falando dos outros personagens, que ainda tem mais dois que são pura fofura também. Mas eu vou deixar aqui um suspense, uma curiosidade para vocês, tá? Hoje eu quero mostrar a aula do Urso Theo. Então, participa aqui da aula, assista e para você adquirir o projeto, entra lá no site. Lembrando você, o www.atelieramar-e-mimar.com. O ursinho Theo, ele não é de feltro, tá? Olha aqui, ele é tecido. O que é feltro aqui, eu usei, né, o cachecol de feltro. Olha, ele é muito fofo, gente, esse cachecol. E aqui as folhinhas de feltro junto com o bordadinho. E na aula você vai ter todas as explicações do passo a passo do ursinho Theo. Então, sem perca de tempo, vamos para a aula. Aqui eu risquei o molde, tá? Eu prefiro riscar, olha, do lado do avesso, mesmo com a caneta fantasma. Mas também pode ser riscada aqui se você tiver a caneta fantasma, aquela que apaga com calor. Se não tiver, aí risque sim,
sempre pro lado do avesso. Então, aqui, olha, eu já cortei um pedacinho pra vocês verem. Nunca corte muito pertinho, tá? Antes de costurar. Agora, eu vou costurar o que precisa ser costurado. E depois eu vou cortar, porque daí é mais fácil eu deixar essa margem, para que ele não venha descosturar quando eu desvirar. E aqui eu já deixo marcado onde eu não vou costurar para desvirar ele. Então, aqui eu já costurei o corpo e cortei em volta, né, para picotar assim, para não ficar desfiando, correr o risco de descosturar. Olha só, eu costurei tudo aqui em volta. Aqui onde eu vou colocar o enchimento, eu deixei um pouco maior, para facilitar depois. E aqui, olha, tem esse e esse corte, né, esses piquezinhos, que eu vou cortar agora. Dessa forma. Cortei aqui. Cortei aqui. Ok? Porque agora nós vamos costurar dessa forma. Então, vamos passar a costura. Então, nós vamos passar a costura aqui, olha, fechando essa abertura aqui. E aqui embaixo também. Olha. Ok? Os bracinhos também, olha. Ele tem aqui uma entradinha. Ok? E nós vamos costurar ele aqui assim, ó. Colocar um alfinetinho aqui, pra não escorregar, ok? E aí, passa a costura aqui, deixando a abertura, ou aqui em cima ou aqui na lateral. Então, aqui os bracinhos, olha, costurados. Deixei a abertura aqui, dando retrocesso, pra que não venha abrir na hora que eu for desvirar. Então, eu deixei aqui do ladinho, ó. E aqui, olha, o ursinho, como eu falei, junta as duas partes, né? Aqui, olha, cruzando aquela costura que a gente fez aqui, na cabecinha, e aqui embaixo também, tá? Então, agora, nós vamos desvirar. Desvirar aqui, olha, com o Desvira Bonecas. Essa ferramenta é tudo de bom, ajuda demais na hora de desvirar. Seja os bonecos ou tiras, é muito prático. Então, se você não tem, vale a pena aí o investimento. Aqui, olha, onde a gente deixou, né, a parte maior, tá? A gente vai colocar essa parte pra dentro, pra depois, na hora que a gente for fechar, o acabamento ficar bonito. Olha, aqui depois a gente faz o ponto invisível e não vai correr o risco de descosturar. Olha que facilidade, tá vendo? Gente, eu já sofri tanto pra desvirar boneca, tiras, tá? Que quando eu conheci essa ferramenta, eu me apaixonei. Vou começar aqui pelos bracinhos, que são os menores.
Então, aqui o enchimento eu vou colocando aos poucos. Ó, começando pelas perninhas, né, que ficou contrário aqui a abertura do enchimento, para que a gente não tenha dificuldade depois de colocar o enchimento do outro lado. Então, aqui, olha, com o enchimento já colocado, eu vou vir fechando aqui com o ponto invisível. Por isso, é importante deixar sobras aqui do tecido na abertura do enchimento, porque fica mais fácil de fechar. Fazendo pontinho invisível, entro de um lado, vou para o outro. Olha, de um lado para o outro. Que na hora que eu puxar, ó, ele vai sumir e não vai ficar aparecendo aqui no tecido. E aqui, já com os bracinhos costurados e o corpinho, vamos colocar. A linha tem que ser uma linha resistente, tá? Mas não precisa ser assim tão grossa, porque a gente vai apenas costurar, não vamos atravessar de um lado para o outro, né? Como quando a gente faz os bracinhos articulados. Então, aqui a gente só vai passando, olha, em volta, passa por dentro e dentro do corpo. Aí, eu saio aqui, olha, entro no braço e depois no corpo. E aqui do outro lado também. Vamos costurar aqui, olha, alinhando um braço no outro. Agora, com a costura finalizada, vamos aqui, olha, ajustando para que tudo fique no lugar certo, né? O enchimento, para que não fique parte faltando. Então, aqui o corpinho está finalizado. Vamos agora para os detalhes, que são as bochechinhas, o nariz, os olhos e o cachecol dele. Aqui, olha, tem a parte do focinho, né, que vai ser as bochechinhas, tem esse cortezinho aqui, que nós vamos fechar ele. Pode ser o caseado, pode ser o ponto reto, aqui não tem problema qual seja o ponto, porque nós vamos virar ele. E os pontos vai ficar aqui pro lado de dentro. Nós vamos virar ele para que ele fique dessa forma. Com a cola quente, eu vou colar ele aqui. Aqui, né, coladinho. Eu vou vir aqui, onde termina a costura, para poder colar o narizinho dele. Os olhinhos, eles não são juntinhos, são mais separadinhos, olha. Seguindo aqui. Seguindo aqui, olha, o risco, tá vendo? Deixa eu pegar uma régua que é mais fácil.
Olha, centralizando. Então, eu vou colocar uma aqui, com 2 centímetros. E aqui também 2 centímetros longe. Aqui você tem duas opções. Você pode colar tanto meia pérola, olha, quanto também fazer a pintura, né, com tinta, dependendo aí, a utilidade desse uso. Mas, por exemplo, se é uma cliente que pediu para presentear alguma criança, algum bebê, eu recomendo que faça os olhinhos pintado, porque aí não corre risco de soltar nenhuma peça, tá? Eu vou colar aqui, porque o meu não corre o risco, porque eu não vou dar para criança nenhuma. E agora, nós vamos fazer os detalhes finais, que é o cachecol, e passar uma corzinha, né, nas bochechinhas dele, só para dar um charme.